E temos para hoje mais uma etapa do nosso trabalho básico do Espiritismo, que é onde a gente procura trazer ali o básico do básico do básico para a gente poder entender um pouco mais. E hoje nós trouxemos o tema umbral. O que é o umbral? Onde está o umbral? Ele é físico? Ele é condicional? É obrigado a passar pelo umbral, não é? Então, nesse breve básico do Espiritismo, nós vamos trazer algumas coisas acerca de umbral. Mas lembrando que tem 2 livros muito interessantes acerca do umbral. Eu tenho Memórias de um Suicida, que é um livro em que um espírito envia mensagens para a nossa querida Ivone. A Ivone registra com uma riqueza de detalhes maravilhosas acerca do umbral em relação a um suicida. E nós temos o Nosso Lar, e o André Luiz também, com uma riqueza de detalhes, nos traz um umbral segundo um espírito mais mediano. Então, nesses 2 livros, nós temos 2 tipos de umbral. Aderley, eu quero entender mais essa questão de camadas, porque o umbral, ao que parece, é uma camada. Eu quero entender um pouco mais. Então, se eu quero entender um pouco mais, eu tenho as 7 esferas da Terra, do nosso irmão Mário Frigeri, ou Frigeri. Então, se eu quero entender um pouco mais essas questões de camada, onde está o umbral, onde está a tal crosta que falam tanto, onde está o plano espiritual, onde estão as colônias, em qual nível estão todas essas coisas, eu vou lá para as 7 esferas da Terra e eu vou ter um acesso assim maravilhoso. Em relação a Memórias de um Suicida e Nosso Lar, se você for ao YouTube, no canal do Tobias Neuhaus, você tem radionovela, você tem esses 2 livros no sistema de áudio. Tá, eu não quero ler, é cansativo, eu não tenho uma leitura tão boa, ou eu quero ouvir enquanto estou fazendo outras coisas, vai lá no canal e você pode pegar a radionovela desses 2 livros, lembrando, e é importante lembrar, que isso foi uma dica da nossa irmã Cida Marques. Foi ela quem nos avisou que tinha Memórias de um Suicida lá no Tobias Neuhaus, e aí eu também achei lá o Nosso Lar. Então tem os 2. Também existem os 2 livros em PDF. Então, se eu quiser trabalhar os 2 livros, se eu quiser ler no computador, no tablet, no smartphone, eu posso ler sem problema algum. E a gente tem lá o trabalho acerca do umbral. Para o Espiritismo, de forma geral, o umbral é um estado ou lugar transitório por onde passa a maioria dos homens após a morte do corpo físico, no qual experimentam sofrimentos físicos e morais, como a sensação de necrose do corpo e a vergonha de se ver incapaz de ocultar suas fraquezas e desejos mais íntimos dos olhares curiosos e ou inquisidores de outros espíritos. Sabe aquilo que você sente ou pensa, mas que não conta para ninguém? Pois é, lá não tem jeito. Tudo é evidente. Então, André Luiz, no Nosso Lar, ele mostra, por exemplo, as pessoas chamando-o de suicida. Suicida! Sai daqui! Seu suicida! E André Luiz fica sem entender nada, porque ele sabia que não é suicida, na cabeça dele ele não era suicida. Mas quando ele chega no Nosso Lar, em que ele vai perguntar por que o chamaram tanto de suicida, explicam para ele que a bebida, a maneira como ele vivia, o fumo, tudo isso fez com que ele antecipasse a sua passagem para o plano espiritual. E lá no umbral as pessoas cobram isso, os espíritos cobram isso, né? Mas aqui ele traz um ponto, não precisa aumentar, por favor, ele traz um ponto que é um estado ou um lugar. Ou seja, pode ser um estado mental em que eu esteja, e esse estado mental ele vai ser chamado naquela situação de umbral, ou ele pode ser de fato um local. Em Memórias de um Suicida, o suicida relata que ele está num local chamado Vale dos Réprobos. E lá o negócio fica feio. E ele nos lembra ali também que a gente vai ter sofrimentos físicos e morais. Mas, Aderley, o espírito está fora da carne, como ele vai ter sofrimento
elemento físico. Lembra lá do nosso estudo sobre perispírito? O perispírito, ele é o corpo do espírito. E o perispírito, se ele é muito denso, se ele está muito ligado se o espírito é muito ligado à matéria, o perispírito vai apresentar aquilo que estava no corpo. Vai apresentar. Então você vai sentir dor. André Luiz nos mostra que ele teve sede, que ele teve que beber lama porque estava com muita sede no umbral. Esse Memórias de um Suicídio, o espírito deixa muito claro que a fome era uma coisa que o incomodava muito e que ele via em ambos os casos. Você vê gente de todas as épocas no umbral, porque o umbral, ele para você sair, precisa-se de algumas condições para você sair dele. Tem espíritos que cristalizam e não conseguem atingir a essa condição para sair. Outros são convidados a sair, mas estão ali numa zona de conforto tão grande, já estão tão habituados com aquilo, que eles acabam recusando-se sair. E não tem jeito, fica difícil você trabalhar, né? Para todos, sem exceção. A gente ainda tem aqui, muitos romances mediúnicos dizem que o umbral é um estado de confusão mental ou lugar espiritual situado próximo à crosta terrestre, ou seja, situado bem próximo à Terra e habitado por espíritos obsessores, né? A grande literatura não leva para os espíritos obsessores, mas ali também ficam os espíritos que vão obsediar os espíritos em outros locais ou mesmo no próprio umbral. Isso é fato. Segundo esses livros, o umbral é um lugar frio, cinzento, onde espíritos ficam vagando, sofrendo, sentindo dores carnais, remoendo os rancores e mágoas enquanto não tiverem o arrependimento necessário para se livrarem daquele lugar e alcançarem um plano espiritual melhor, onde poderão ajudar outros espíritos e até mesmo preparar sua reencarnação, consertando, reparando, revendo, reestudando e tentando consertar seus erros e atitudes. Então, o umbral, ele tem essa característica. Eu preciso, muitas vezes, eu vou ficar no umbral porque eu tenho cristalizado em mim rancores que me impedem de ir além, me impedem de seguir um pouco mais para além de mim mesmo. E aí não adianta, eu não vou conseguir. André Luiz nos conta que ele ficou aproximadamente 8 anos no umbral. 8 anos terrestres, né? Porque lá o tempo passa de uma maneira muito diferente. Então ele ficou 8 anos terrestres no umbral porque ele não conseguia entender que ele tinha que pedir ajuda, e ajuda sincera, que ele tinha que se arrepender daquelas condições. A gente lembra que por um período André Luiz atendeu de graça, por muitos anos ele atendeu de graça. Isso é uma história da história, né? Então por muitos anos ele atendeu de graça e aquilo era um merecimento. Mas por muitas vezes André Luiz estava pronto para ir embora, chegava um casal para ele atender, era de graça, e ele reclamava porque a secretária dele empurrava esses atendimentos. Então ela, em verdade, tinha muito mais mérito nesse sentido do que ele. E é justamente essa pessoa que ele encontra do outro lado e o elogia horrores. Doutor André, o senhor, como é bom vê-lo. O senhor me ajudou muito, como o senhor foi bom. E aí ele toma aquele choque, que é um choque que nós muitas vezes também tomamos quando retornamos a algum lugar e a gente fazia aquela coisa com uma baita de uma má vontade, mas era tão gratificante para aquelas pessoas que elas não enxergam a má vontade e elas rezam por nós. Isso é muito bonito de ver. E, por fim, sendo um lugar próprio para o expurgo de resíduos mentais. É provável que a grande maioria dos atualmente encarnados estagiem por lá logo após o desencarne, pois raros são os que vivem sem guardar rancores, sem alimentar mágoas e sem arrastar os pesados fardos mentais e morais que insistimos em criar para nós mesmos. Então aqui fica muito, muito, muito claro que quanto mais eu fomentar essas questões mais morais, né?
com menos eu cuidar do meu lado moral, mais fácil vai ser de eu ter que passar no umbral para poder reequilibrar, para poder expurgar, para poder pôr para fora essas impurezas, para eu conseguir ascender ao, de fato, plano espiritual, para eu ser aceito numa colônia. Por isso que Paulo nos traz com muita firmeza e muita clareza, fora da caridade não há salvação. Kardec nos traz com muita firmeza, muita clareza, lei de justiça, de amor, caridade. Cristo, nosso modelo e guia acima de todos eles, nos diz com muita clareza: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente precisa aqui relembrar que eu tenho que desenvolver o amor por mim, para então amar o próximo, para chegar ao amor de Deus. É isso que vai fazer com que eu não passe pelo umbral. Aderley, desculpa atrapalhar, você está tão calmo hoje, eu não queria nem te provocar, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como eu não passar pelo umbral? A cada um segundo a sua obra. Então começa a construir hoje a tua obra. Tá, querido, eu entendi. Eu posso te fazer outra pergunta? Pode, claro, pode. O ateu passa pelo umbral? Como é que funciona isso? Aquele moço de uma religião duvidosa, ele passa pelo umbral? Como é que funciona isso? Gente, nós seguimos a doutrina espírita, reconhecido por nós outros como o Consolador prometido. Mas todo aquele, independente de religião, que for espiritualizado, que for espiritualista, ele vai ser recebido no plano espiritual como qualquer outro. Se ele não for espiritualizado, ele vai ser recebido igual. Tem muito ateu que faz muito mais que muito religioso, porque para Deus o que vale são as minhas obras e não o que eu digo, não só o que eu digo, não só o que eu penso. Tem muito religioso que vive em obras maravilhosas, grandiosas, são reconhecidíssimos, mas aqui ele não vai. E aí essas pessoas, sim, têm que passar pelo umbral para poder expurgar aquela mazela. Aderley, se eu tenho muito rancor, muito ódio, eu vou para o umbral? Bem, provavelmente. Ai, Aderley, eu não quero ir. Calma. Trabalha essa mágoa, trabalha esse ódio, perdoa o outro, perdoa a si mesmo e segue, reconcilia-te com o teu inimigo, né? A gente tem aqui algumas interações, eu vou para as interações. Como evitar ir para o umbral? Eu acho que eu já respondi, Ana, parece que houve aí uma sintonia, confirma para mim se eu já respondi. É possível ou a minha pergunta é muito de quem vem da igreja com a ideia de céu e inferno? É possível. Tua pergunta faz todo sentido. Está desesperada aqui. Então, Ana, como funciona? Vamos lá para a tua pergunta. Como evitar ir para o umbral? Através das minhas obras. Eu procuro me encaixar hoje na lei de justiça, de amor e de caridade. Isso já vai fazer com que eu eleve muito. Eu procuro evitar os desvios e vícios que me prendem à matéria. Então, eu procuro evitar o sexo desregrado, eu procuro evitar a ambição desmedida, eu procuro evitar o egoísmo, o orgulho, e eu começo a trabalhar a mim. Se eu tenho parentes, eu cuido desses parentes, se eu tenho amigos, eu cuido desses amigos. Então eu procuro ser uma pessoa que está no caminho do bem. Se eu estiver no caminho do bem, não tem como, eu vou evitar um umbral, bem provavelmente eu vou direto. Até porque, mesmo precisando do umbral, existem outros recursos. Eu estou trazendo aqui um umbral porque é o tema de hoje. Mas tem gente que não passa para um umbral, mas vai para uma câmara para dormir e aquele sono vai fazer uma depuração no próprio espírito. E ele não foi para um umbral. Tem gente que é convidado um pouco antes da transição a ficar num posto de atendimento mais próximo da crosta. Ele não vai para uma colônia, ele vai para um posto de atendimento e ali ele não passa pelo umbral. A título de exemplificação, o Dr. Bezerra de Menezes fez tão bem
tão bem, que transitou daqui, chegou lá, e aí, doutor, tudo bem? Ele, tudo bem. O senhor precisa descansar um pouco e tal? Não, 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 eu quero trabalhar. E na mesma hora ele começou seguindo trabalhando. E isso é possível, isso é bem possível mesmo. Antes do Tô Desesperado, ela bota aqui, é possível? A minha pergunta é muito de quem vem da igreja com a ideia de céu e inferno. Vamos usar aqui a ideia de céu e inferno, vamos fazer aqui uma transposição para a gente poder entender um pouco mais. Para algumas pessoas, o céu é onde está Deus, o inferno é onde eu vou queimar, o purgatório é o meio. Isso não deixa de ser uma ideia que faz sentido para o espírito que ainda está um pouco atrasado. Faz ideia. Então ele pensa em algo maior. Se ele não fizer o que ele tem que fazer, ele vai para algo menor. Se ele fizer a metade do que ele tem que fazer, ele vai para o meio. Faz sentido, entendeu? A gente aqui só faz a transposição. Mas a igreja ela tem uma ideia que no espiritismo a gente já consegue entender um pouco mais. A gente vai mais um pouco além do céu, entendendo que é o plano espiritual, que chegando lá a vida vai continuar sem problema algum. A gente entende como inferno sendo as minhas mazelas, sou eu aqui dentro, né? O inferno são os meus pensamentos, são os meus vícios e os meus desvios. E aí ela fala que está desesperada, calma teu coração, não precisa desesperar. Vou ter que me matricular numa luta e rezar todo dia. Quero ir para esse lugar, não. Isso. Muito bem, Ana. Muito bem. Começa a mudar os teus pensamentos. Começa a mudar as tuas posturas, os teus atos, as tuas compreensões do mundo. Começa a dar mais amor ao outro, né? Entenda que o outro tem as mazelas dele também e que o outro tem o nível espiritual dele e entenda, sobretudo, que nem sempre o outro tem esse entendimento que você tem. Paciência, tolerância, indulgência, não dar ouvido ao orgulho, não exercitar o egoísmo. Estar no caminho do bem, não combater o mal com o mal. É você atender ao mal, é dialogar com o mal, sempre pensando no bem. Você nem combate, você vai fazer. Você vai fazer é responder ao mal com o bem. A Marivalda traz pra gente, Aderlei, então tudo que fazemos, mesmo sem intenção, mas que pode antecipar a nossa desencarnação, é considerado suicídio para a espiritualidade. Mari, você trouxe um assunto aí muito interessante. Primeiro, saudade. Você não estava aparecendo nas lives, né? Eu acho que você estava viajando. Então, seja muito bem-vinda. Então, você puxa um ponto aí que o espiritismo, ele deixa muito claro que a espiritualidade amiga leva muito em consideração a intenção. É muito, muito, muito importante a intenção nesses casos. Porém, mesmo você não tendo a intenção de se matar e cometendo algo que você tem consciência que vai te matar, você está se matando. Então você tem sim a intenção. Você pode não chamar aquilo de intenção, mas a intenção está lá, né? Então se você fuma, tabagismo, se você bebe, alcoolismo, pensa que é isso? Olha que interessante. Se você dorme mal, se você não pratica exercício físico, se você não cuida do que comer, todo mundo puxa tabagismo e alcoolismo, mas olha quantas coisas a gente tem que vigiar e orar. Então, se eu não vigio e oro essas coisas, eu vou estar, sim, cometendo um suicídio a longo prazo, muito a longo prazo mesmo. A Ana nos traz aqui, achava que quando a gente morria não sentia mais nada, só descansava, sabia de nada, sabe de nada, inocente. Então, tem uma história, eu acho que é no Miosotes Voltam a Florir. Miosotes Voltam a Florir. Eu tenho certeza quase que absoluta. Tem uma história no Miosotes Voltam a Florir que um pastor desencarna e chegando lá, no plano espiritual, ele está deitado na urna funerária, vulgarmente chamado de caixão. Então, ele está deitado na urna funerária e a espiritualidade amiga chega e diz, olha, o senhor trabalhou bastante, o senhor merece essa colônia especial, por favor, venha conosco. Aí ele levanta meio assim e tal, saia da urna, por favor. Aí ele sai da urna, meio assim e tal. Aí viram para ele e dizem, olha, como o senhor trabalhou tanto na Terra e fez tanto bem, nós já temos aqui uma equipe lhe esperando para o senhor dar sequência a esse trabalho. E o pastor surtou. Ele virou e falou, não. A mim foi prometido o tempo todo que se eu trabalhasse feito um louco na Terra, eu viria para cá para descansar, eu vim para cá eu vim. O senhor me dá licença, não me toca.
me toca não. O senhor não me dá licença? Olha, o senhor me dá licença, eu vim aqui para descansar. Ele volta para a urna, ele deita na urna e pronto, e acabou. Então é essa a ideia equivocada que algumas pessoas ainda têm. Então começa a trabalhar aqui, porque chegando do outro lado você vai trabalhar ainda mais. A boa notícia é que você vai amar esse trabalho a mais. Respondi sim, muito obrigado. Quem agradece somos nós.